guardar na paz, nos valendo das vibrações desta prece, para termos ampliado as nossas possibilidades de assimilação daqueles recursos, daqueles valores que os nossos amigos espirituais certamente reservam para nós nesta noite. Nós trazemos o abraço amigo da União Espírita Mineira e agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Como foi trazido pelo nosso irmão, o nosso tema diz respeito à organização da família. E ensinam as tradições do mundo espiritual que a organização da família está definitivamente com suas bases firmadas no mundo espiritual e, consequentemente, é uma estrutura de origem divina, obedecendo assim aos programas do Criador com relação à evolução, ao desenvolvimento do ser humano, que é a obra-prima da criação. E nós vamos ver que essa coerência, que tem o seu ápice no desenvolvimento do ser humano, ela se encadeia através dos vários reinos, agrupando primeiramente as criaturas de Deus através das raças. Estas raças que vão se desenvolvendo até chegar no homem. E a organização da família teve uma contribuição extraordinária quando um outro agrupamento de famílias foi como que enxertado no agrupamento físico, naquele agrupamento que se encontrava na terra, originário da terra, que eram as raças brancas, a raça branca e a raça negra. Foi assim que, obedecendo aos desígnios do Criador, que a terra recebeu um grande impulso com criaturas mais desenvolvidas no campo intelectual, por que não dizer também no campo moral, mas ainda precisando de se ajustar dentro de determinadas leis, dentro dos princípios da caridade, da fraternidade, que deve ser a meta primordial de todas as criaturas e que é o programa final do Criador. Foi assim que nós recebemos o povo de Israel, com as suas tradições, recebemos o povo hindu, recebemos o agrupamento ariano e o povo egípcio. Destes povos que tiveram a sua experiência, o agrupamento ariano nos trouxe as maiores contribuições pela sua possibilidade de se entrosar com os povos que se encontravam aqui, a despeito da sua rebeldia, a despeito da sua insatisfação, a despeito do seu incômodo de ter perdido aquele paraíso, aquele ambiente que ele não conseguira se ajustar, mas ele nos trouxe uma contribuição, porque ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, nós tivemos como que um substrato ou um conteúdo mais aprimorado com o povo romano. E o povo romano nos trouxe então, com a sua definição clara das suas bases junto da família, o povo romano, que foi o primeiro povo que determinou entre si o respeito à mulher, que de alguma forma venerou a mulher, conservou o espírito feminino como sendo
aquela luz dentro do lar, e vai nos mostrar não somente os benefícios da estruturação da família, porque é um povo que se comprometeu com a monogamia, abandonando a poligamia, onde as criaturas eram geradas e entregues irresponsavelmente à própria vida, sem a educação necessária, sem o encaminhamento indispensável, que somente o respeito às tradições da família e do lar pode sustentar. E esse mesmo povo romano, que teve o maior domínio e o maior poder sobre todos os outros povos que se tem notícia até hoje no planeta, esse mesmo povo romano que nos ensinou, que definiu bases respeitáveis em torno da família, é que também nos trouxe, tristemente, a lição do que acontece quando os laços de família, eles são, de alguma maneira, desconsiderados, porque foi o início da queda do poderio do povo romano, com o relaxamento dos respeitos ao laço de família, que também veio trazer a consequência da sua queda, com a libertinagem, com a liberdade excessiva, nos mostrando que o equilíbrio da sociedade está efetivamente nas conquistas que nós viermos a alcançar, no desenvolvimento, na sustentação dos valores da família. Então, hoje, nós vemos também que nessa desarmonia, nesse desajuste no seio da família, nós vamos percebendo a comunidade, a sociedade, no geral, em profundas desarmonias, em profunda decadência. E nós sabemos que esta decadência se faz em função do desinteresse dos seres humanos nesse atual estágio evolutivo, de perquirir, de buscar assimilar o conteúdo do Evangelho de Jesus, que é a luz do mundo, que é a estabilidade das criaturas. Então nós estamos hoje com uma responsabilidade muito grande, todas as criaturas com visão mais profunda, mais longo alcance, quanto às reais, às verdadeiras razões da vida, da existência num corpo físico, estamos sendo chamados a uma tomada de posição. Em 1979, a Organização das Nações Unidas lançou um programa ligado à família, preocupada com o abandono das crianças. Ainda agora, vem a própria Igreja Católica comemorando 20 anos da campanha da família. A própria Federação Espírita Brasileira, nesta mesma oportunidade, sintonizada com os planos superiores, também lançou um programa Viver em Família, aperte mais este laço. E por quê? Porque os próprios dirigentes da sociedade, através da Organização das Nações Unidas, se alarmaram com as pesquisas que mostram que no primeiro mundo, mais de 50% das famílias já sofreram o processo da separação. Em muitos países, mais de 50% dos casais já separaram, já casaram outra vez, já separaram novamente
e casaram-se outra vez. Como uma demonstração da falta de informação, da falta de consciência do que significa a união a dois. E nós sabemos, com os espíritos, quando Kardec, na pergunta 774, no Livro dos Espíritos, pergunta qual seria o resultado do afrouxamento, do relaxamento dos laços de família, e os espíritos respondem que seria a recrudescência do egoísmo. Então, a família é um avanço extraordinário do ser humano quando, através da monogamia, um coração entende que deve se entregar ao outro de forma definitiva, em bases de lealdade, para a estruturação de um lar. Um lar que é mais do que uma casa. Um lar que é formado não pelos tijolos, pela parede, pela estrutura de cobertura desta casa, mas é formado pelo esforço, pela renúncia, pela compreensão, pela fraternidade, pela solidariedade entre os casais. Então, nós vemos que para sustentar estas conquistas do ser humano, nós, nos dias atuais, precisamos de reagir. Precisamos de entender melhor as nossas responsabilidades, especialmente os espíritas, que são aqueles que têm recebido mais através do conhecimento, precisam reagir. Porque os adversários do progresso da humanidade, os adversários da luz, do bem, do equilíbrio, sabem que é na estrutura da família que repousa a segurança do desenvolvimento harmonioso, seguro e eficaz do ser humano. Então é assim que nós também observamos que na organização da família, ainda nos dias atuais, existe muita falta de consciência, de planejamento, de percepção dos compromissos e responsabilidades que estão sendo assumidas, e daquele sentimento íntimo de que quando duas criaturas decidem formar uma família, ela se apresenta frente a frente ao Criador, dando das contribuições mais legítimas e mais preciosas no processo da evolução dos seres, através daqueles corações que haverão de aproveitar esta união para também se valerem da reencarnação para progredir. E como sabem estes adversários que esta é a base segura e de origem divina para retardar o progresso, eles vão trabalhando naquela desestabilização do programa familiar, através de levar a liberdade excessiva, que acaba sendo confundida com a libertinagem, ao desrespeito e, consequentemente, àquele descontentamento que leva à separação. E quando nós analisamos e observamos a família espírita, nós também não deixamos de nos preocupar profundamente. Porque a família espírita, muitas e muitas vezes, julgando que pode solucionar as suas lutas com a doutrina, acaba não tendo os instrumentos apropriados para também solucionar as suas pendências e se encaminhar em bases de segurança. Nós vemos que muitas vezes a psicologia é procurada,
a psicologia moderna, e tem dado uma contribuição muito grande. As comunidades de paz, os grupos que se reúnem para aprenderem a viver em família, e ficamos nos perguntando se o agrupamento espírita, se o movimento espírita está dando a atenção necessária, apropriada para os nossos casais. Nós temos buscado desenvolver uma experiência na União Espírita Mineira e temos tido um contato com as famílias em luta, em dificuldade. E é impressionante como as famílias estavam sem aquele ponto para buscar dirimir as suas dúvidas e os seus problemas. A despeito da literatura espírita ser extraordinariamente rica, a despeito de termos excelentes recursos e informações do mundo espiritual com relação à melhor forma de viver bem na família, a melhor maneira de nos organizarmos em família, de formas a atender a demanda desse final de século, desse final de milênio e do início deste novo milênio, numa preparação onde as criaturas deverão certamente estarem numa faixa de mais tranquilidade por não receberem uma pressão psíquica, uma pressão espiritual, uma pressão umbralina tão forte quanto se recebe hoje. Então é assim que nós vamos vendo que desde os primórdios do cristianismo, a luta no campo familiar, ela se faz de forma ostensiva. Foi assim que os coríntios, certa feita, mandaram uma carta para Paulo, perguntando Paulo, fazendo algumas perguntas sobre as lutas no campo da família, no campo do casamento. E Paulo respondeu com aquela profundidade toda, com aquela sabedoria, trazendo pontos que nós precisamos averiguar, precisamos refletir, e que a doutrina espírita confirma e amplia através da literatura espírita, mas que os espíritas nem sempre buscam, porque existem os tabus, existem as preocupações de encarar as suas próprias dificuldades, e só mesmo aqueles que têm coragem é que acabam buscando o recurso mais objetivo da doutrina, quando encontram um ambiente apropriado que possam ajudá-los, porque nem sempre os próprios espíritas estão preparados para ajudar. Então Paulo, naquela oportunidade, ele sinalizou, dizendo lá que seria muito bom que o homem não tocasse em mulher, e já assusta o grupo, mostrando que o cristão é aquela criatura que seria o ideal que ele não tivesse mais comprometido com os laços consanguíneos do jeito que ainda estamos comprometidos. Sinalizando que, na verdade, a família é como um curso, a família consanguínea é como um cursinho, é como um recurso que o Criador nos oferece para que nós possamos, através da solidariedade, da fraternidade que vamos desenvolvendo pelos laços da consanguinidade, nós venhamos a aprender a amar a humanidade como sendo a nossa família espiritual. Então, se nós não dermos contas de amar o nosso próximo, mais próximo, dentro do nosso lar, de amar a nossa esposa, de respeitar a nossa companheira, de dar o melhor em favor do nosso companheiro, como é que nós vamos desejar desenvolver de forma proveitosa no que diz respeito à doação à humanidade, que o cristianismo nos propõe?
Então Paulo é rigoroso com determinados pontos, e quando a gente começa a estudar tirando o espírito da letra, nós vamos ver que Paulo, como sempre, foi profundamente inspirado. Ele fala da necessidade que cada casal, cada cônjuge, pague um ao outro a devida benevolência. Essa benevolência que nós entendemos que é a afetividade, que é o respeito, que é o interesse pelo bem-estar do companheiro, que é aquela disposição de renunciar em favor da harmonia um do outro. E ele usa o termo pagar, como que mostrando que nós assumimos um débito um com o outro de darmos o melhor em favor do companheiro ou da companheira. E aí começam os nossos embates, porque na organização da família, naqueles primeiros passos do namoro, depois vem o noivado, depois vem o casamento. Mas no namoro, nem sempre nós nos damos ao cuidado de fazer um programa, de fazer um projeto consistente, de efetivamente traçar objetivos que venham a nos ancorar nos momentos de grandes embates, de grandes lutas. Então nós vamos ali na juventude, nós também não nos preparamos para ensinar os nossos jovens a se programarem, a aproveitarem o período do namoro, aquela doçura, aquele encantamento, aquele entusiasmo, para que eles aproveitem essas belezas da vida, mas igualmente façam um plano consistente, um programa que contemple uma certa previsão das lutas naturais do casamento, para que quando chegar os testemunhos indispensáveis, eles possam dar conta, eles possam estar preparados para vencer, não sejam surpreendidos por aquelas ervas daninhas que vão crescendo no campo do sentimento, e já estejam de alguma forma com informações e com meios que lhes proporcionem a condição de vencer estas fases. É assim que quando Paulo diz que cada um pague ao seu companheiro, à sua companheira, com a devida benevolência, nós vamos observar que a literatura espírita fala da importância no relacionamento a dois, desses programas, de se investir maciçamente um no outro, em todos os aspectos, no aspecto da afetividade, no aspecto do carinho, no aspecto do estímulo que a mulher pode e deve dar ao homem, e para que possamos nos conduzir da forma mais correta, é preciso que nós também estudemos e conheçamos a psicologia do homem, a psicologia da mulher, como é que reage a mulher frente a determinadas circunstâncias, como é que reage o homem frente a determinados aspectos, o que causa as desinteligências, os desentendimentos. Por quê? Porque o homem não se preparou, a mulher não se preparou, os cônjuges não se prepararam para enfrentar a vida a dois, não se organizaram como de se esperar para a vida a dois. Então, depois que passa aquele encantamento, os casais não sabem como vencer a rotina, não sabem como vencer os primeiros obstáculos, não sabem o que efetivamente o outro precisa receber, que tipo de energias se movimentam em torno dos dois, e consequentemente não sabendo a realidade íntima, não conhecendo os meandros psicológicos de cada um, não sabem
como resolver os impasses, como neutralizar as dificuldades, deixam de se alimentarem e não entendem quando um perde a motivação com o outro. Então nós vamos vendo que nós precisamos fazer um programa dentro da família espírita, na estrutura do próprio movimento, para preparar melhor os jovens e para atender melhor aqueles casais que não conseguiram ainda se ajustar, não conseguiram desenvolver o seu programa de vida a dois de forma mais segura. Nós sabemos que os amigos espirituais chamam a atenção de que a mulher, ela tem uma estrutura mental e psicológica completamente diferente da do homem e vice-versa, como não poderia ser diferente. Nós sabemos que a mulher, ela enxerga os detalhes, ela tem uma visão micro das coisas, consequentemente reage de forma muito diferente do que o homem imagina, já que o homem tem uma visão macro, tem uma visão aberta e, consequentemente, também não valoriza os aspectos e os detalhes que a mulher valoriza. E nessa ignorância, os adversários do casal, os adversários dos filhos, os adversários do progresso passeiam. E é por isso que não é surpresa quando os organismos que administram os países, que administram as sociedades, se impressionam e se preocupam com mais de 50% de separação dos casais. Então, nós vemos que o espírita é aquele que caminha na vanguarda da humanidade e, por consequência, tem responsabilidades claras em ajudar as famílias a se estruturarem melhor, a se organizarem de modos a conseguirem vencer os desafios desses tempos modernos. Então nós vamos vendo que muitos homens não entendem a necessidade de atender aos detalhes e à estrutura mental e psicológica da mulher. Mas, por outro lado também, a mulher não se preocupa em entender quais que são as expectativas do homem, quais que são a sua forma de reagir frente à vida e quais que são os seus objetivos para que ela possa coadjuvá-lo, para que ela possa dar-lhe a sustentação, para que possa então manter aquela harmonia, um investindo no outro, com vistas a atender ao programa divino de auxiliar o Criador no encaminhamento, na educação e na formação dos filhos. Porque se o lar não está harmonizado, como é que ele vai harmonizar os filhos? Se o lar não está ajustado, como é que ele vai ajustar os filhos? Se o lar não tem alegria, não tem euforia, não tem contentamento, como é que esses filhos vão assimilar esses valores? Se não tem entusiasmo pela vida, como é que os filhos vão ter entusiasmo, vão ter alegria, vão ter contentamento? Então nós vemos que a responsabilidade dos cônjuges, do casal, no cumprimento de suas responsabilidades, de seus compromissos, é muito grande. E é preciso estudar, é preciso conhecer o porquê que, quando a esposa se prepara, busca impressionar com um brinco, com um cabelinho, com a vestimenta, o marido chega e nem percebe, e vai direto tomar seu banho, pega o jornal, vê o noticiário, e não faz aquele elogio inesperado, que consequentemente desperta a mágoa, desperta o rancor, desperta o descontentamento. Por que é? Se a mulher entendesse as razões pelas quais o homem muitas vezes
não percebe estas questões, talvez ela não se magoasse tanto, porque o homem não percebe mesmo detalhes. O brinquedo, se soubesse que ele não percebe, ele iria se esforçar para aprender a perceber. E se o homem soubesse como é importante para a mulher o reconhecimento, o aconchego, o toque, o carinho, o reforço, ele não perderia a oportunidade de trazer esses aspectos positivos que faz tão bem à estrutura psicológica e espiritual da mulher. Coisas simples, gestos naturais que muitas vezes são esquecidos. Se a mulher soubesse como é importante para o homem o seu progresso na profissão, a sua afirmação no trabalho, o seu reconhecimento profissional, a sua competência, as promoções, para que pudesse dar uma condição melhor para a família, para a própria companheira, se ela soubesse, ela não reclamaria tanto quando o marido chega exausto em casa, depois de um esforço extraordinário para atender o chefe, para atender a sua empresa, para que pudesse alcançar aquele progresso no futuro em favor dos filhos, em favor da companheira. Pelo contrário, estimularia o companheiro, reconheceria e deixaria as exigências para outra hora, as cobranças para outro momento de tranquilidade, num fim de semana, onde o companheiro não tivesse com a mente tão cansada e tão voltada para os seus objetivos no campo da melhoria profissional para atender a família. Se o homem e a mulher pudessem entender o valor do relacionamento sexual, sem as libertinagens, sem os desajustes que buscam enfatizar, que a mídia busca trazer com seus desequilíbrios, se soubessem que no relacionamento sexual, como nos ensina Emmanuel, na obra Vida e Sexo, no prazer sexual se movimentam energias sublimes, energias eletromagnéticas que sustentam os ideais superiores dos casais, dando a eles aquela força, dando a eles aquela condição de vencer os obstáculos e de superar aquelas canseiras da rotina no campo da educação, no campo da manutenção do lar. Certamente eles dariam mais atenção, dariam mais cuidado um para com o outro, para que se pudessem atender convenientemente. Se soubessem, tanto o homem quanto a mulher, o mal de uma traição, os prejuízos que a infidelidade causam aos casais, certamente eles se organizariam diferente. Porque aprenderiam que no relacionamento sexual movimentam energias poderosíssimas, energias que pertencem a ambos, que não é propriedade de um somente, e que quando um trai o outro, ele como que transfere aquele patrimônio do casal para o outro descomprometido, muitas vezes irresponsável, sensualista, e naturalmente, como transfere, recebe também toda a carga magnética do parceiro extraconjugal, com seus desequilíbrios, com suas dificuldades psicológicas, com suas patologias espirituais,
com suas doenças espirituais, cuja carga naturalmente será transferida à companheira ou ao companheiro traído e vai naturalmente gerar o mal-estar, o desequilíbrio, o desajuste, o atrito e o descontentamento. Então vocês vejam que nós estamos com a responsabilidade de buscar entender melhor o que significa toda essa conjuntura de situações que se formam em torno do cônjuge, em torno dos casais, que são os responsáveis pela família. E naturalmente, nós também, se soubéssemos as responsabilidades que assumimos com os filhos, se soubéssemos que nós recebemos os nossos filhos, que fazem parte da nossa herança espiritual, que são parte daquela semeadura que nós fizemos lá atrás, e que tanto os filhos quanto o companheiro e a companheira, nós os recebemos da mesma forma, do jeitinho que nós os deixamos na vida passada. Então, aquele companheiro que tem determinados hábitos que nós não gostamos, muitas vezes aquele hábito foi insuflado, desenvolvido e sustentado, alimentados por nós. Aquele filho, com os seus desajustes, com as suas lutas, são aqueles que nós, de alguma maneira, ou nos omitimos, ou não soubemos conduzir da forma apropriada, e ele hoje se apresenta exatamente como nós o deixamos no passado. Se nós soubéssemos o valor daquele diálogo, mesmo o diálogo fora do corpo físico com os nossos companheiros, porque muitas vezes as lutas, os condicionamentos não nos permitem aquele entendimento. Muitos falam, mas não adianta somente eu buscar me instruir nas questões espirituais e nas questões ligadas ao matrimônio, ligadas ao relacionamento a dois, porque o meu companheiro, ou a minha companheira, ou o meu filho, eles não querem nem ouvir. Mas nós aprendemos há muitos anos que há um valor extraordinário em nós buscarmos o diálogo noturno com aqueles corações que estão à nossa volta. Nós aprendemos numa publicação do Reformador há mais de 20 anos, que uma mãe estava profundamente preocupada com o seu filho. Porque o seu filho já atingira a maioridade e continuava com a incontinência urinária das crianças. Era uma criatura inteligente, uma criatura equilibrada, mas ele tinha uma dificuldade de adaptação à vida e ao mundo, porque ele guardava um complexo extraordinário, porque não conseguia se manter na regularidade, não conseguia controlar o seu aparelho urinário. E naquela tristeza, essa era uma mãe londrina, o artigo é sobre a importância da mediunidade e da orientação espiritual. Ela procura, tem notícia de um médium muito bom, e procura esse médium, explica o problema do filho, e o médium, orientado por determinados espíritos, fala do passado do seu filho. E diagnostica que o problema do seu filho é que ele no passado foi um juiz muito exigente e muito inconsequente. E ele condenou muitas criaturas que tinham aquelas percepções, muitos médiuns, que eram tidos como os feiticeiros naquela época, na Idade Média. Ele condenava à morte mergulhando dentro de uma caldeira quente. Apesar dele ter vivido muitas outras experiências, de ter sido perdoado por esses companheiros que foram condenados por ele,
ele guardava na consciência aquele ato irresponsável e cruel que ele perpetrara há muitos séculos atrás. Então, sempre que dormia, ele envolvia naquele ambiente de água, de caldeirão, e ele gostava de presenciar as condenações, a execução das penas, né? Ele se envolvia naquilo e quando levantava, ele levantava completamente molhado. Então o médico falou, olha, foi orientado pelos Espíritos, você faça uma evangelização noturna com ele, você conversa com ele, mas conversar como? Ele não aceita sequer a conversa, não, deixa que ele durma, depois que ele dormiu, você faça uma prece, peça aos amigos espirituais do seu filho, da sua casa, para ajudá-la, e chame o seu filho em espírito para o seu quarto, para a sua sala, e converse com ele. Mas converse somente de coisas positivas. Fala somente dos valores. Reforce a sua autoestima, os seus valores. E diga para ele que ele é uma criatura que vai fazer muito bem à humanidade, que ele é muito inteligente, que ele tem um programa reencarnatório extraordinário, que tem tido muitos favores da bondade divina, da misericórdia divina, e tem se beneficiado muito deles, e que ele haverá de construir. E você vai fazendo isso paulatinamente, com a convicção. E é claro que nós podemos entender perfeitamente o objetivo do Espírito. O Espírito sabia que fora do corpo, o companheiro estaria mais receptivo, não teria os 70% de pressão do corpo físico que abafa às vezes as condições de assimilação. Estaria a mente como que plenamente aberta para receber as nossas ponderações. E qual não foi a surpresa da mãe, que ao cabo de alguns dias o filho foi deixando de urinar à noite, foi deixando de molhar a cama, foi se tornando mais alegre, mais confiante, mais seguro e acabou vencendo o problema da incontinência urinária. Então isso é um profundo aprendizado para nós. Quando os nossos companheiros não aceitam o diálogo, se nós realmente quisermos o ajuste, nós podemos chamar os companheiros fora do corpo físico, depois de uma prece, e buscarmos o entendimento, nós no estado de consciência, sabendo o que queremos, e o companheiro fora do corpo. Peçamos aos amigos espirituais que nos ajudem, façamos a nossa oração, chamemos o companheiro à nossa frente em espírito e conversemos com ele com a convicção que ele está sentado à nossa frente, mesmo que nós não o estejamos vendo. E busquemos o entendimento. E nós vamos ver que os resultados serão excelentes. A mesma coisa com os nossos filhos, condicionados, fechados, bloqueados para o entendimento. Busquemos os nossos filhos em espírito, dialoguemos, mas não para queixar, para reclamar, para exigir, mas para fortalecê-los naqueles programas que estão gravados em suas memórias, do seu planejamento, da sua programação, da presente existência. E nós vamos ver que a reação, a mudança, a assimilação do nosso programa, se ele estiver embasado no bom senso, na lógica, na razão, nos valores da fraternidade, do amor, da solidariedade, os nossos companheiros haverão de responder. Então vocês vejam que nós temos na literatura espírita todos os recursos para organizar melhor a nossa família, para atender melhor os nossos programas da atualidade. Temos desafios, temos lutas,
temos responsabilidades grandes, temos problemas às vezes inacreditáveis no campo familiar, mas nós temos os recursos. Certamente não terá sido em vão que Jesus, ao começar o seu trabalho apostólico, ao iniciar a sua missão mais objetiva junto da humanidade, atendeu o apelo da sua mãe numa festa de casamento, nas bodas de Caná da Galileia, e multiplicou, ou fez a transformação, melhor dizendo, da água em vinho, mostrando a importância da convivência no lar, a importância da estruturação da família e a importância de sustentar desde o início aquele campo de alegria, de contentamento, de entusiasmo, através dessa transformação da água em vinho. Não terá sido também, por acaso, que no lar de Lázaro, com Maria e com Marta, Jesus aproveitou para chamar a atenção de Marta, que estava preocupada somente com as questões do dia a dia do lar, somente com a questão da arrumação, dos benefícios, dos enfeites do lar, somente no que diz respeito às questões materiais. Marta operosa, Marta atenta, Marta com todo o desejo de manter o lar embelezado para Jesus, mas Maria, deixando Marta com as preocupações superficiais, assenta aos pés de Jesus. Marta exige ou cobra de Jesus que ele mande também Maria se preocupar com as questões superficiais do lar, com a arrumação do lar, com o embelezamento do lar. E Jesus faz aquela advertência: Marta, Marta, não vos preocupeis com tantas coisas, porque Maria escolheu a melhor parte. Como a nos mostrar que em nosso lar é importante nós preocuparmos com o seu bem-estar material, com o embelezamento, com todo o conforto que pudermos dar. Mas é fundamental que nós assentemos aos pés de Jesus em nosso lar, que é a referência que poderá manter aquele ambiente favorável para que nós possamos vencer as nossas lutas, a nossa demanda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos, quando nós pensamos em termos de organização da família, quando nós observamos a contribuição que a organização da família lá nos tempos de Roma ofereceu para nós, mostrando a força de Roma, quando a família estava estabilizada, estava equilibrada, era respeitada, era como que cuidada, e mostrando a queda de Roma, iniciando com o afrouxamento das responsabilidades no campo da família. E é aí que os nossos adversários, que os adversários do progresso têm atuado. E é nesse campo que certamente a doutrina haverá de trabalhar e de concentrar os seus esforços no futuro. Não foi à toa que a Federação Espírita Brasileira lançou o programa Viver em Família, aperte mais esse laço. Não foi à toa. É o programa que está traçado para o futuro do movimento espírita. Aprendermos a viver em família, aprendermos dentro da casa espírita a nos organizarmos em família. Através da organização da família consanguínea, nós vamos aprendendo também a amar aqueles outros que não fazem parte da família consanguínea, mas que são parte da nossa família espiritual. É assim que nós vamos aprender a se interessar também pelo filho do outro, pelo filho da outra,
É assim que nós vamos também aprender a cuidar dos companheiros uns dos outros, para que nós possamos, em grupo de famílias equilibradas e harmonizadas, aprendermos a amar a família espiritual, aprendermos a amar a humanidade, casar com a humanidade como Jesus, como Paulo, como os grandes missionários, como Chico, como Eurípides, como Kardec e Amélie Boudet, casarmos com a humanidade. Então nós precisamos primeiramente dar contas de nossa missão consanguínea, para quando nós dermos conta dessa missão, nós buscarmos a outra missão. E por isso Paulo diz: bom seria que o homem não tocasse a mulher. Ou seja, que não houvesse o comprometimento, as necessidades de quitações e de harmonização no campo consanguíneo. É o futuro de todos nós, é o objetivo de todos nós. Mas bom mesmo é que nós possamos dar o nosso testemunho sem sentirmos que estamos suportando uma carga muito pesada, para que nós não caiamos na condição daquela nossa irmã que viveu durante 25 anos com seu companheiro alcoólatra, espírita, responsável, consciente. Pensou: já que eu tenho esse compromisso, eu vou suportar esse compromisso. E a nossa irmã, durante 25 anos, suportou o nosso companheiro, buscando o centro espírita, orando, se fortalecendo, buscando aqueles recursos naqueles momentos de desânimo para dar contas da prova, já que entendia, aceitava e tinha de forma clara na sua mente que todo o problema do companheiro fora, de alguma maneira, contribuição que ela própria houvera dada para ele. Já que nós encontramos os nossos companheiros e as nossas companheiras, como nos ensinam os amigos espirituais, do jeitinho que nós os deixamos no passado. E foi assim que 25 anos se passaram e a nossa companheira um dia sentiu-se liberada. Retornou ao plano espiritual satisfeita. O companheiro desencarnou, ela continuou no trabalho, mais tranquila, mais aliviada. E quando retornou ao plano espiritual, a primeira coisa que ela disse aos seus amigos espirituais que a receberam, ela disse: ufa, eu fiquei livre de uma, hein? Eu suportei o meu marido durante 25 anos de dramas, de problemas, o alcoolismo, trazendo as maiores infelicitações. E o amigo espiritual disse: pois é, minha irmã, infelizmente a nossa irmã ainda não conseguiu atender o programa como devia atender. E ela então, assustada, fala: mas não é possível, 25 anos suportando aqueles dramas, e vocês vêm me dizer que eu ainda não atendi? E o amigo espiritual, muito tranquilo, responde para ela: é, minha irmã, você suportou o seu companheiro, agora você precisa reencarnar de novo e viver com ele mais 25 anos para aprender a amá-lo. Então, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos na estruturação do casamento, que nós casamos, se não der certo, nós separamos. E aí é que vem o nosso engano. Separa-se com a maior facilidade, pensando nós que não vamos ter que encontrar novamente com o companheiro, pensando que não vamos ter que ajustar com a companheira novamente, e fazer a correção de todos aqueles problemas que nós deixamos. Pior, que muitas vezes no abandono do companheiro ou da companheira, as dificuldades e os problemas que ele desenvolveu ao longo
de novas buscas, acabam sendo responsabilidades nossas também com o abandono, com a omissão, com a fuga do compromisso assumido. Muitos companheiros que já casaram pela terceira e quarta vez, e eu conheço vários, infelizmente, eles falam pra gente assim, a segunda foi pior do que a primeira. A terceira foi a pior do que a segunda. E aqueles que a gente conhece, que já está na quarta, falam, olha, a quarta é pior do que todas as outras três. Ou seja, separa-se pensando que vai resolver o problema. Mas o problema não está no companheiro, o problema está sempre dentro da gente. Não está na companheira, está dentro do outro. E aí é que nós vemos como nós precisamos de amadurecer, como nós precisamos da doutrina para conseguirmos não nos comprometermos mais. Não é só conseguir dar conta dos nossos compromissos, mas é não nos comprometermos mais, de formas que nós ficamos aqui com aquele apelo para que nós busquemos a literatura espírita, busquemos estudar mais as responsabilidades dos casais, com a literatura riquíssima que nós temos, busquemos nos organizar dentro do movimento espírita para atender melhor a família, para atender melhor aqueles que se encontram despreparados para determinados testemunhos, para termos um canal onde o marido, onde a mulher possam buscar informações que venham a auxiliá-los a não se comprometerem mais e principalmente a passarem pelas lutas sem suportar, mas efetivamente solucionando os problemas espirituais que batem à nossa porta, que chegam dentro do nosso lar. É dessa forma que nós estamos pedindo aos amigos espirituais que nos ajude, que nos sustente, que nos amparem no sentido de que nós possamos envidar esforços, tanto intimamente como no campo exterior, nas nossas estruturas, aqueles que se sentem com compromissos no meio espírita, que possam buscar os meios de reunir as famílias, de conversarem, de trocarem experiências, de entenderem como é importante buscarmos as soluções dos problemas sem ampliarmos os problemas. Como é importante não fugir daqueles desafios que batem à nossa porta, na certeza de que o mundo espiritual haverá de nos responder, como Jesus respondeu ao pedido da sua mãe, ou transformando a água no vinho do entusiasmo, da alegria, do contentamento. Como também Jesus atendeu a Marta, mostrando que Maria havia escolhido a melhor parte, admoestou, chamou a atenção da nossa Marta, para que ela não se preocupasse com tantas coisas, para que nós também, que temos muito da Marta dentro de nós, para que nós possamos efetivamente centralizar a nossa vida, os nossos objetivos, os nossos programas, a organização da nossa família naqueles pontos mais importantes, naquelas coisas de maior valor, e não somente naquela superficialidade, naquela aparência de que nós estamos cuidando, trabalhando e movimentando, mas que não traz o benefício da melhor escolha, da melhor parte. É assim que nós estamos agradecendo, pedindo a Jesus pelo programa desta cidade junto da família, e pedindo mais, que nós possamos ser iluminados, que os dirigentes das casas espíritas, das comunidades espíritas, possam encontrar o meio de termos programas e um ambiente permanente de atendimento à família.
porque a família espírita tem uma responsabilidade grande junto da sociedade, porque está dando aquele programa de que a quem muito é dado, muito será pedido. E a família espírita precisa de dar o testemunho de confiança, de fé, de conhecimento, de harmonia, de alegria, de entusiasmo pela vida doce, pelas responsabilidades